Feliz 2015, para quem eu não consegui abraçar ainda. Vamos ler a palavra do Senhor? Vocês receberam um convitinho aí, que é a despedida da Kelly e do Emê, os missionários que estão indo para o Senegal. Sexta-feira, no Parque das Flores, às 8 horas, eles vão fazer um culto de despedida. Então, estão convidados, quem puder estar. Eles viajam na próxima semana. Então, Mateus 4, versículos de 1 a 11. Mateus 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. A inquestionável palavra de Deus. Se nós vamos caminhar com o Senhor, caminhamos, já há algum tempo, esperando que esse ano permaneça o ano do descanso, como foi a palavra anterior, o ano do descanso. Para que ele de fato seja o ano do descanso, nós precisamos entender o que é a palavra de Deus. Não só entendê-la, mas torná-la viva dentro de cada um de nós. Essa é a nossa diferença. Nós somos chamados evangélicos. Por quê? Porque cremos no Evangelho. Porque cremos que o que está escrito na Bíblia foi revelado a Deus para homens e mulheres, para servirem de guia, de ponte para nós, para a nossa vida diária, para a nossa vida cotidiana. Nós cremos na Bíblia. Essa é a nossa diferença. Nós cremos que o que está escrito aqui veio da parte de Deus. E nós cremos mais, nós cremos que ao lermos a palavra de Deus, para além do conhecimento cognitivo, Deus usa a Bíblia para nos revelar o que cada um de nós precisa, qual o alimento necessário a cada um de nós. Nós cremos na Bíblia. Por isso que somos chamados evangélicos, aqueles que creem no Evangelho. Para que esse ano seja um ano de descanso, nós precisamos entender o que é a palavra de Deus. E a pergunta para cada um de nós é: o que é a palavra de Deus para você? Como você se relaciona com a palavra de Deus? Como você se relaciona com isso que Deus fala? Porque nós dizemos assim: Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, porque alguém veio e me entregou uma palavra da parte de Deus. Nós parecemos tudo maluco, né? Mas nós cremos nisso. Não só cremos, como ouvimos, como nos relacionamos, como conversamos com Deus. Porque quando nós não questionamos a palavra de Deus enquanto a palavra de Deus, nós podemos nos relacionar com aquele que está falando as palavras. Por isso que nós também cremos que Deus é uma pessoa. Na verdade, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três
pessoas, e nós nos relacionamos com essas pessoas. Esses três segmentos aí que se tornam a Trindade. Nós vamos além do apenas crer, nós vamos nos relacionar. E é claro que relacionamento implica comunicação. Você se relaciona porque você se comunica. Você pode não se comunicar verbalmente, surdo-mudo, mas existe uma comunicação. Você pode, como o pastor Lúcio, não enxerga, mas ele se comunica. Nós que temos os sentidos, todos nos comunicamos. A base nossa, humana, é a comunicação. É a nossa base. E Deus também se comunica conosco. Nós somos a imagem e semelhança. Então, o que é a palavra de Deus para você? O que é a Bíblia para você? Você precisa ter isso muito claro, porque nesse ano, para ser um ano de descanso, você terá alguns confrontos que você precisará recorrer à palavra de Deus. E não aos seus sentimentos, e não a conhecimento, não a trajetória de vida ou a experiências. E é isso que nós vamos aprender com Jesus aqui. Jesus foi tentado por Satanás. Se ele foi tentado por Satanás, logo então nós também somos tentados por Satanás. E Jesus vai nos ensinar nessa batalha espiritual, expulsar Satanás da nossa vida. É isso que você vai aprender hoje, para que este ano seja um ano de descanso. A inquestionável palavra de Deus. O que é a palavra de Deus para você? Qual a sua experiência com a palavra de Deus? Como você se relaciona com a palavra de Deus? Como que você busca conversar com Deus, com Cristo e com o Espírito Santo? Como tem sido a sua conversa? Nós chamamos isso de oração. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Nós chamamos isso de leitura da palavra. Como tem sido o seu relacionamento com o corpo de Cristo, a palavra viva. Cristo é a palavra viva. Para Deus é tão importante a palavra, é tão fundamental, que Jesus veio como o Verbo. É a palavra encarnada. A palavra encarnada que andou aqui na terra, para a gente poder pegar na palavra. Enquanto Jesus caminhou aqui em forma de ser humano, se podia pegar em Jesus, pegar no Verbo, pegar na palavra. Hoje, nós representamos Jesus. E nós podemos pegar na palavra de Deus. A grande estratégia da reforma protestante foi traduzir a palavra de Deus de forma a que as pessoas comuns tivessem acesso. Essa foi a reforma protestante. Foi o grande movimento, mas como? A palavra de Deus está aí acessível, porque só algumas pessoas têm acesso à palavra de Deus. E esse foi um grande pepino da reforma protestante, porque eles não se queriam que a palavra de Deus viesse para o povo comum. E hoje nós temos disponibilidade, acesso à palavra de Deus. Mas o que ela representa para você? O que de fato é a palavra de Deus? Está arraigada, está encarnada em você, em mim. Nós como igreja, para que nós tenhamos um ano de vitória, nós vamos compreender exatamente o que seja a inquestionável palavra de Deus. Eu gostaria que você ficasse atento a isso, porque você vai precisar muito da inquestionável palavra de Deus quando você estiver sendo tentado, quando você estiver sendo tentada, quando Satanás estiver te ludibriando para você abrir mão das suas convicções. Nós cremos nisso e nós temos experiências práticas, todos nós aqui temos experiências muito concretas acerca da palavra de Deus. E é isso que o Senhor traz para nós hoje. Por quê? Porque nós precisamos aprender com Jesus, aprender com a palavra encarnada, aprender com a palavra andante aqui na terra, para dizer para nós que é possível, cada um de nós, arraigar a palavra de Deus de uma forma tal que nós conseguimos mudanças que nós jamais conseguiríamos de outra forma. São os milagres, são as mudanças processuais na nossa vida, são as conquistas, os amadurecimentos que nós temos, as curas que nós temos. A partir do quê? Da inquestionável palavra de Deus. Quando nós passamos a ter a palavra de Deus arraigada em nós, encarnada em nós,
as coisas ficam muito mais fáceis, que é o que Jesus vai nos mostrar hoje. Por quê? Porque nós temos hoje um acesso imenso à informação. Se vocês prestarem atenção, hoje há uma banalização acerca da informação, das palavras. Há uma banalização. A quantidade de informação que nos chega é tamanha que a gente não retém mais nada. Não retém. A leitura tem sido esquecida. Vocês sabem disso, né? WhatsApp, internet, Netflix. Em vez de ler o livro, vai ver Netflix. Né? A gente não lê mais. Ah, mas eu tenho a Bíblia online. Tá, você tem a Bíblia online, mas você lê. Você lê a Bíblia online? De fato, você tem lá, eu baixei um programinha, né, para leitura diária da Bíblia. Tá, mas você está cumprindo? Conseguiu ler a palavra? Ah, mas eu tenho que entender a Bíblia primeiro. A Bíblia não é um livro de história de um povo? Mas é a palavra de Deus. E ela precisa criar vida para nós quando nós a lemos. Agora, nós precisamos ler. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos nos dedicar a ler, pelo menos, um capítulo da Bíblia por dia, um versículo que seja da Bíblia por dia. Nós precisamos ler a palavra de Deus para que ela crie vida em nós. Isso não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Nós lemos tantos livros por obrigação na escola, e a gente está dizendo, olha, a palavra de Deus, tudo que você precisa, vem de Deus, e vem para você, vem revelado a você. Portanto, busque a leitura da Bíblia. Nós como igreja, o que menos a gente deveria ser exortado a fazer era ler a Bíblia. Isso já deveria ser prática comum na nossa vida, mas não é. Por quê? Porque nós vivemos numa fase, numa geração, numa cultura que se banaliza a palavra. E aí se banaliza a oração, se banaliza os elementos espirituais. E a gente acaba entrando em rituais, sem nos darmos conta, em rituais muitas vezes complicados, que podem comprometer a nossa saúde espiritual, sem que a gente perceba. Ontem um membro da célula do Tiago estava comentando comigo do final do ano, e ele disse, fiquei impressionado pela quantidade de ritual de passagem de ano, né, na praia, lá no Rio de Janeiro. Ele ficou impressionado, a quantidade de pessoas que vão naturalmente pular as 7 ondas, pôr as velas não sei onde, pôr as flores não sei onde, tudo o quê? Na esperança de um ano bom, na esperança de que aquele ritual traga, não é, às pessoas amor, dinheiro, saúde, paz. Não é isso? Não é o que as pessoas desejam na virada do ano? E nós, cristãos? Né? Nós lemos a palavra de Deus? Qual foi a palavra do Senhor para você na virada do ano? Né? Você chegou a se dedicar a ler a Bíblia? Para Deus te dar um versículo? Para você arraigar, pegar aquele versículo e falar, isso é para mim, esse ano isso aqui vai acontecer. Percebe? A leitura da Bíblia. Mas não é uma coisa fácil. Por quê? Porque Satanás interfere. A gente sabe disso. Se você põe um propósito de orar, você vai ter fome, você vai ter sono, você vai ter dor de cabeça, vai ter gente que nunca viu apertando a campainha da tua casa. É uma coisa impressionante, não é assim? Quando a gente fala, eu vou orar todo dia de tal hora a tal hora, pronto, azedou. Não é? Há um desconforto, há um impedimento que nós não entendemos como sendo sobrenatural, mas é sobrenatural. É para que a gente não ore, para que a gente não leia a palavra, para que a gente não jejue. E nós somos igreja, essas são as nossas ferramentas. Esse é o nosso bisturi. Essa é a nossa marreta. Essa é a nossa tesoura. Essas são as ferramentas que Deus nos deu para a gente caminhar aqui na terra em vitória. A palavra dele, que inclusive veio encarnada, para nos mostrar como que a palavra de Deus precisa ser uma referência tão forte na nossa vida, que passa a ser a nossa carne encarnada. A palavra de Deus, a inquestionável palavra de Deus,
É a única forma que nós temos de ter vitória nesse mundo em que nós vivemos, esse mundo espiritual. Nós somos evangélicos, nós cremos no Evangelho. Nós cremos. E essa é a maior dificuldade das pessoas, né? Antes de se converterem, antes de terem um relacionamento com Deus, há inúmeros questionamentos acerca da palavra de Deus. Ah, mas esse livro aí foi escrito por gente, né? Nossa, mas que Deus furioso esse do Antigo Testamento, vocês já viram isso? Não começa no Antigo Testamento, não. Começa a ler o Novo Testamento, começa a ler João, sabe? Começa a ler, né? Depois você vai para o Antigo Testamento, né? Começa a ler o Novo Testamento, começa a ter a comunhão com Jesus, para você poder entender a palavra de Deus, e deixa que Deus vai falar com você. E sabe, gente, a gente tem que ter uma atitude tão fortalecida acerca da palavra de Deus, que nós temos que falar assim: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. É comigo, Deus. Você tem que ter essa atitude diante de Deus. Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Porque não adianta você ficar buscando respostas, se você não tem uma comunhão com Deus, um relacionamento, ao ponto de saber quando é Ele que está falando com você. Isso é muito sério. É muito sério, nós passamos por vários enganos, nós podemos ser enganados. Satanás tentou enganar o próprio Jesus aqui, a palavra encarnada, e ele usou da própria Bíblia para fazer isso. Para trazer o quê? Trazer dúvida. Essa é a estratégia de Satanás. Ele sempre vai fazer a você, a mim, duvidarmos da palavra de Deus. Toda dúvida acerca da palavra de Deus procede de Satanás. Toda dúvida. E ele vai ficar atento e esperando momentos específicos para minar a sua certeza na palavra de Deus, de que Deus de fato está falando com você. Quantas questões, não é? Quantas dúvidas passam acerca, mas será que foi Deus mesmo que falou? Mas será que isso é de Deus mesmo? Mas será que a minha oração está sendo, né, está chegando? Será que eu oro tanto, não resolve nunca? Não é? Qual que é a palavra de Deus? Uma outra questão que a gente vive falando, né? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? É tão curioso, você começa a aconselhar, não, porque eu preciso saber qual a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus para a tua vida já está definida. Na verdade, quando você faz essa pergunta, você não está querendo saber a vontade de Deus, você está querendo saber o seu futuro. E aí seria até mais honesto você buscar uma cartomante, buscar um centro espírita, buscar o que seja, para tentar trabalhar aí o seu futuro, porque a palavra de Deus, ela é para hoje, ela nos conduz hoje. A palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida, está muito clara, e ela é inquestionável. Então, quando eu falo qual a vontade de Deus para a minha vida, eu não estou querendo saber de fato a vontade de Deus, porque eu vou ler isso aqui, vou ouvir um sermão, vou ouvir uma pregação, e eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, porque o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, te dá um beliscão na hora que a palavra é para você, né? Se não for tua esposa que está do lado que te belisca, as mulheres, né, dá aquela cutucada, isso é para você, né? Mas independente da cutucada aí, né, da esposa, o Espírito Santo dá uma beliscada em você, que isso é para mim. Por que é para você? Percebe? Nós precisamos ficar atentos aos beliscões do Espírito Santo, quando a gente está ouvindo a palavra de Deus, porque é aquilo que Ele tem para nós. E não eu fico assim, qual é a vontade de Deus para mim? E aí você vai buscando, e você vai buscando, e você vai buscando, e vai buscando, e vai buscando, que daqui a pouco você abre mão da sua adoração a Deus, e você vai buscar, de fato, no mundo espiritual, um outro alguém que vai falar para você algumas coisas, e você ainda por cima vai acreditar, e eu ainda vou acreditar. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer, nós precisamos crescer acerca da palavra de Deus. Nós precisamos falar, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Quando você recebe uma palavra, seja de quem for, não importa quem seja que te dê uma palavra, aqui na igreja, seja pastor, seja pastora, não importa quem seja, você tem que pegar essa palavra que te deram, você tem que colocar em oração e falar assim, Deus, eu quero que o Senhor diga para mim, se isso é para mim mesmo. Não importa qual seja a palavra, você precisa ter a coragem de fazer isso para você se relacionar com Deus, porque Deus tem interesse em falar com cada um de nós. Ele tem interesse de ter um relacionamento pessoal. Nós precisamos crescer, gente. A
A inquestionável palavra de Deus, ela tem que ser inquestionável na nossa vida. Eu não posso duvidar, porque muitas vezes Deus vai falar só para você, para mais ninguém ao seu entorno. Tudo ao seu entorno vai estar falando diferente, mas você vai ter a palavra de Deus dita para você, você vai ter uma certeza, uma fé tão arraigada, que você sabe que aquilo é verdade para a sua vida, que não importa quem seja que esteja ao seu lado, falando o contrário. Você não vai duvidar da palavra que Deus entregou e falou para você. A inquestionável palavra de Deus. Vamos ficar atento a isso. Nesse ano, nós vamos precisar. Nós vamos precisar. Muitas vezes nós vamos precisar. Para a gente não sair da nossa direção, do nosso eixo. Porque a palavra de Deus diz em 1 João 2,9, que nós somos raça eleita, povo escolhido, sacerdotes reais, o povo escolhido por Deus. Está escrito que nós somos. Está escrito, eu, você, nós somos. Nós somos profetas, nós somos reis, nós somos sacerdotes. Cada um de nós. E nós precisamos exercer esse sacerdócio onde quer que nós estejamos. Aí vem a inquestionável palavra de Deus, trazendo para nós uma outra reflexão fundamental, que Satanás tenta tirar, trazendo a dúvida para as nossas vidas. O que é a igreja para você? É mais uma coisa que você faz? É mais um lugar que você vai? É mais uma tarefa que você tem que cumprir? Ou é o lugar onde você vai se transformar e aprender a ter um relacionamento com Deus e sair daqui e levar isso para a sua casa, para o seu trabalho, para os seus relacionamentos? Ou a igreja é o lugar que você pega isso e traz para dentro da igreja e espera que ela se molde a essas coisas que você faz? Sabe por quê? Quando vem um enfado, quando vem o cansaço, a primeira coisa que você joga é a igreja. É o seu relacionamento com Deus, é a sua vida de oração, é a sua leitura da palavra. É a primeira coisa que você tira da frente. Eu estou com a minha agenda muito cheia, vou parar de discipular. Não, mas a minha agenda ainda está muito ruim porque eu estou precisando trabalhar mais, eu vou tirar a liderança da célula. Não, mas ainda está muito ruim porque, além de tudo, então eu tenho filho pequeno, tenho que cuidar da casa, não arrumo empregada, não vou mais na igreja porque eu estou cansada demais para ir no domingo à noite. Percebe? Se a palavra de Deus está arraigado, se você tem um relacionamento com Deus, que você crê no que está escrito aqui, você não vai largar esses elementos que te promovem a um encontro com Deus, que te promove a você amadurecer na palavra do Senhor e a ouvir de Deus o que Ele tem para você. Vamos cuidar disso esse ano. Esse final de ano, início de ano, duas situações que me chamaram muito a atenção. Duas mães que receberam uma palavra que, se eles continuassem naquele esquema no casamento, Deus ia matar os filhos deles. Presta atenção. Ouvi isso. E para você tirar isso da cabeça de uma mãe. Mas a pessoa, olha, vamos lá, vamos voltar para a Bíblia. Vamos procurar aqui na Bíblia. Onde está escrito isso? Ah, mas o salário do pecado é a morte. Mas é a morte do pecador, né? Não do filho do pecador. Percebe? Vamos em cima da palavra. Vamos lendo a palavra. E aí chegar, qual é essa sua necessidade de sair buscando profetas para falarem para você coisas acerca do seu casamento? Vamos resolver seu casamento? E aí, você ouviu isso? É tão grave isso, gente. É tão sério isso. Não é? É tão estúpido isso, desculpe o termo, mas eu achei de uma estupidez tão grande alguém poder falar isso. Ah, mas Deus não pode dar um recado desse? Na Bíblia, vamos ler na Bíblia, um recado desse? Se você pecar, Deus mata teu filho? Não está escrito isso. Não é isso? E as pessoas já estão desvirtuando, vão caminhando com isso, e entrando, além disso, buscando isso, buscando ouvir isso. Então, a inquestionável palavra de Deus tem que ser na sua vida arraigada de uma forma tal que você pode estar o mundo inteiro falando para você
que aquilo que você está falando é uma besteira enorme, que não é possível aquilo acontecer, mas você fala, não, Deus falou comigo, foi Deus que falou comigo. Está escrito na palavra dele que isso é possível acontecer, e eu creio e isso é verdade para a minha vida. Assim que a gente faz e constrói os milagres. Deus falou, está escrito, eu creio, acabou a conversa. Vai acontecer. Vocês entenderam? Essa é a fé. Mas a primeira coisa que Satanás vai tirar de nós é a certeza acerca da palavra de Deus. Toda dúvida acerca da palavra procede diretamente de Satanás. Vamos ver aqui, versículo 3. Satanás chega para Jesus e diz, se tu és o Filho de Deus, se tu és. Satanás quer fazer Jesus duvidar de que ele é filho de Deus. Se tu és filho de Deus, manda essas pedras virarem pães. Quantas vezes você é questionado porque você é crente, porque você é evangélico? Se você você é mesmo, você é pastora, quero ver mesmo se é. Entendeu? E aí começa a tentação. Você é crente mesmo? Então por que isso aconteceu na tua vida? Você casou, teve uma vida de santidade no seu namoro? Por que aconteceu essa desgraça na sua vida, no início do seu casamento? Você está orando, você é uma mulher de fé, por que você está solteira ainda? Se tu és filhos de Deus, percebe? Ó a dúvida. Mas você está seguindo na célula, você está seguindo na igreja, você começou a dizimar, por que a sua vida virou essa desgraça toda? Se tu és filho de Deus, Satanás vai jogar com todas as forças para trazer a dúvida se tu és filho de Deus. E a gente embarca nas necessidades. Aqui Jesus estava com fome, após 40 dias. Satanás ficou esperando 40 dias de jejum, no momento em que Jesus teve fome, para que ele entrasse numa necessidade básica para dizer, se tu és filho de Deus, por que não transforma isso em pão? Satanás vai esperar a sua fraqueza, a sua fragilidade. Mas está escrito, quando estou fraco, aí é que estou forte. Está escrito. Então saiba que quando você estiver bem frágil, que Satanás vier para você tirar a certeza de que você é filho de Deus, aí está um excelente momento para você fazer igual Jesus fez. Satanás, some, arreda da minha vida, porque eu sou filho de Deus, e eu tenho certeza da minha filiação, eu tenho certeza do meu relacionamento com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Percebe essa certeza que tem que estar arraigada no seu coração? Então, se tu és, e aí Satanás espera sempre um momento muito de fragilidade nossa para entrar com a dúvida. Quantas dúvidas você sucumbiu em 2014? Quantas dúvidas você deixou a dúvida entrar e tirar você do seu momento de oração, do seu momento de leitura da Bíblia, do seu devocional, de ouvir a palavra de Deus, de ir para a celebração, de ir para a célula? Quantas vezes Satanás já conseguiu tirar você do eixo, trazendo essa dúvida na sua vida? Presta atenção, presta atenção, porque Satanás sempre vai fazer você duvidar de Deus e duvidar de você mesmo. Ato contínuo, duvida de Deus, duvida de você mesmo. Satanás sempre vai levar você a duvidar do caráter de Deus. Foi assim lá no paraíso, com Adão e Eva. Eva, o que ele falou para você? Que a gente não pode tocar nem comer do fruto. Por quê? Porque senão a gente vai morrer. Não, vocês não vão morrer. Ele fez isso que é para vocês não ficarem igual a ele. Dúvida. Primeiro está negando o caráter de Deus. Houve a morte? Houve. Perdemos a morte. A morte veio, a morte física. Saímos do paraíso. Deus tinha dito e de fato aconteceu. Não é? Passamos a ter data de validade. E o que Deus, o que Satanás? Não, ele está querendo
falar que Ele não quer que vocês sejam igual a Ele. Percebe a dúvida? E a gente embarca nessas dúvidas. Quantas dúvidas você embarcou nesse ano de 2014 e que nessa noite eu tenho certeza absoluta que você vai sair roxo daqui. O Satanás, não é por Satanás não, batendo em você. Você vai sair roxo daqui pelos beliscões do Espírito Santo, para fazer você lembrar todas as dúvidas que você teve durante o ano, viu? Prepara o braço, prepara as costelas, viu? As dúvidas que Satanás colocou na sua vida, as palavras que você já recebeu de Deus, aquilo que estava arraigado no seu coração e que foi tirado por Satanás, fazendo você duvidar de que você é filho de Deus, se tu és filho de Deus. A outra dúvida é que Satanás nos coloca, é a dúvida de que ele pode mais que Deus. De que Deus é um cara que nos fez e não está nem aí com o ser humano. É assim que ele tem criado a imagem de Deus. Esse todo-poderoso, energia do universo, mas que uma vez que nos formou, largou aqui o nosso próprio destino. Essa é a imagem que mais tem se caracterizado acerca de Deus. Deus não está nem aí com você. É isso que Satanás quer que você acredite. Que Deus deixou de se interessar pela sua vidinha. Ah, mas eu sou tão pequenininho, minha vida, o que Deus vai se interessar pelo que eu estou fazendo? E aí Satanás, ele entra para trazer a dúvida. Ele diz, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, e ele vai usar a Bíblia na sua vida também, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em coisa alguma. Sabe quantas vezes Satanás vai chegar para você e dizer assim, Deus não está nem aí com você? Você está sendo fiel, você está sendo uma pessoa honesta, o que a honestidade está trazendo para você? Todo mundo mente, por que você não mente? Todo mundo rouba, por que você não vai pegar isso? Todo mundo de Satanás se tu és filho de Deus, por que ele não cuida de você? Na verdade, sabe o que Satanás está falando? Quando você embarca nessa dúvida de que Deus não tem poder, de que Ele não existe, Ele não é inquestionável na tua vida, Ele está dizendo assim, eu cuido de você, viu? Pode ficar tranquilinho que eu cuido dos meus, viu? Até então você estava bem cuidado. Quando a pessoa fala assim, não, mas eu comecei a dizimar, pastora, esse é um exemplo que está claro na minha cabeça, que foram vários o ano passado. Mas eu comecei a dizimar, minha vida virou uma desgraça. Eu falei, filho, sua vida já era uma desgraça. Você entendeu? Agora você está vendo que a sua vida é uma desgraça. Porque agora você está pensando concretamente, porque agora você está fazendo conta com o seu dinheiro. Claro que eu não posso falar desse jeito, né? Eu tenho que falar um pouquinho mais suave, né? Mas, basicamente, o que Satanás está fazendo essa pessoa duvidar? Eu cuidava de você. Eu cuidava do seu dinheiro. Viu? Se tu és filho de Deus, por que Deus não faz um milagre e você ganha na Mega Sena? É bom jogar na Mega Sena o crente, né? Percebe isso, gente? Olha os subterfúgios que Satanás vai colocando na nossa vida e a gente embarca, meu. A gente embarca. Por quê? Porque a palavra de Deus ainda não é inquestionável na nossa vida. Ela não criou carne dentro de nós. A outra coisa que Satanás vai fazer você duvidar é sobre a soberania de Deus. Olha, eu vou te dar tudo isso que você está vendo, Jesus. Você veio aqui, você não veio para salvar esse povo? Esse povinho? Vim. Está vendo esses reinos todos? Você não veio para ser rei? Você não veio para governar o mundo? Vim. Está vendo? É meu, tudo isso aqui. Eu te dou. Poder. Eu te dou. E Satanás nunca vai te prometer algo que ele não possa cumprir, viu? O mundo jaz no maligno. Quem é o príncipe desse século? Satanás. Ele podia dar tudo aquilo para Jesus? Podia. As promessas de Satanás para você, ele pode cumprir? Pode. Só que o que ele vai pedir em troca? Que você o adore.
como ele falou para Jesus: eu te dou tudo isso, você não precisa fazer mais nada. Vamos abreviar, vamos pegar um atalho aqui, uma taiar, né? Você não precisa morrer, você não precisa passar por todo aquele problema, você não precisa andar com esses, né, esses caras aí tudo ignorante, ficar sofrendo, ser abandonado, você não precisa nada disso, eu te dou tudo isso, só que você precisa me adorar. Satanás não muda a estratégia dele, continua a mesma. Ele só adapta a nossa realidade. Então, quantas vezes você adorou Satanás no ano passado? Eu adorei Satanás? Quantas vezes você abriu mão da sua fé? Quantas vezes você deixou o amor de Deus de lado? Você deixou a graça de Deus? Ou porque você errou, porque você pecou, porque você estava sendo perseguido, injustiçado, ficou doente, perdeu dinheiro. Quantas vezes você abriu mão dos princípios? Quando a gente abre mão dos princípios, a gente está adorando outros princípios. Então, toda dúvida, gente, acerca da palavra de Deus, ela vem de Satanás. Você começou a duvidar, é na hora de você começar a expulsar da sua vida. E lembre-se, Deus tem interesse em ter um relacionamento com cada um de nós. É por isso que nós caminhamos como igreja. É por isso que nós nos relacionamos como corpo de Cristo. É por isso que nós estudamos a palavra, é por isso que nós compartilhamos a palavra durante a semana, é por isso que a gente ouve o sermão, é por isso que a gente lê a Bíblia, para que Deus crie um canal de comunicação pessoal, para que cada um de nós deixe de ser infantil e dependente de profetas alheios na sua vida, para você poder ter a palavra de Deus inquestionável na sua vida, na minha vida. Nós podemos nos ajudar, sim, mas você tem que criar essa palavra arraigada dentro do seu coração, porque a dúvida vem para você. E você que tem que fazer a dúvida sair fora da tua vida. Por isso é um relacionamento pessoal com Deus. Por isso que Deus se apresenta como uma pessoa, não como uma energia, nem como vaca, nem como onda de mar. Deus é uma pessoa e se relaciona conosco pessoalmente. Vocês entenderam? Satanás vai fazer a gente duvidar disso. E aí nós precisamos ter uma fé necessária para expulsar Satanás da nossa vida. A fé necessária, ela é simples, está escrito. Essa é a fé. Essa é a fé de Jesus. Está escrito. Está escrito, ponto, acabou, está escrito, Satanás, sai fora. Não tem conversa. E Satanás também vai usar a Bíblia. Então qual é a diferença da Bíblia que Jesus usou e da Bíblia que Satanás usou? É a mesma Bíblia. Jesus usou Deuteronômio para expulsar Satanás 3 vezes. Está escrito. Está escrito. E Satanás usou o Salmo 91 na segunda vez. Ele também chegou para Jesus. Está escrito também assim. Então tá, você está usando a Bíblia, então está escrito isso. Qual é a diferença do está escrito de Jesus para o está escrito de Satanás? Qual que é a diferença? Satanás, ele conhece a Bíblia muito mais do que nós, mas ele não vive a palavra de Deus. Ele conhece, é letra morta, não é letra viva. Jesus não, ele era a própria palavra. Ele vivia o que ele estava falando. Não é isso que as pessoas pedem de nós? Não é isso que vocês jovens pedem dos adultos à vossa volta? Que nós sejamos coerentes com o que nós falamos? Você já viu a coisa pior do mundo? Uma pessoa que fala uma coisa e faz outra? Você confia numa pessoa dessa? Não. Você não confia numa pessoa dessa. Quando a gente é jovem, a gente é muito sensível a essas coisas, aos adultos. O jovem não suporta o adulto falar uma coisa e está vivendo outra. Jesus vivia o que ele estava falando. É isso que a Bíblia pede para nós. Para ela ser inquestionável na sua vida, você precisa viver o que a palavra de Deus te revela. Satanás, ele conhece a Bíblia, mas ele não vive a Bíblia. Ele não vive a palavra de Deus. Ele quer viver o egocentrismo dele. Ele quer viver as emoções dele. Ele quer viver a centralidade da nossa adoração. E sabe qual é a grande armação de Satanás? Que nos leva a abandonar
a centralidade de Deus na nossa vida é quando a gente passa a adorar a nós mesmos. Aí nós estamos a serviço de Satanás. Ah, mas um crente a serviço de Satanás? Jesus expulsou Satanás da vida de Pedro. Lembram-se? Né? Jesus falando, olha, importa que isso aconteça comigo, eu vou morrer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, viu? Vocês vão ser dispersos, mas eu vou voltar. Pedrão, não, Jesus, para com isso, não, Senhor, o que é? Não, todo esse poder que o Senhor tem, né? Pensa sério, isso não vai acontecer, eu não vou deixar isso acontecer contigo. O que Jesus falou para ele? Arreda, Satanás. Pedro deve ter caído de costa. Imagina aqui, né? Eu estou pregando aqui, aí entra alguém e fala, arreda, Satanás, né? Vou cair desmaiado aqui, né? Imagina a vergonha, Pedrão, né? Mas a gente pode ser usado? Pode. Quando? Quando a gente se desvia da palavra de Deus. O que Pedro estava querendo tirar Jesus do caminho a que ele veio aqui cumprir? Jesus falou assim, arreda, Satanás, porque você pensa as coisas dos homens e não de Deus. Então Satanás, ele vai ter sempre essa coisa de nos colocar no centro. Olha, você não tem poder para fazer pedra virar pão? Você não tem poder para se atirar daqui e mandar nos anjos? Olha, eu tenho poder para te dar isso, tudo que você veio. Você percebe como que Satanás vai se infiltrando nisso chamado poder? E aí, quando nós colocamos a nós mesmos no centro, nós estamos a serviço de Satanás e não de Deus. Então, é inquestionável a palavra de Deus para você nesse ano. Ela vai ser de forma tal a que você vai ter essa fé. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Isso sim, é essa a fé que faz a gente viver esse mundo espiritual e não materialista. A gente não vive a fé materialista. Satanás, você está com fome? Faz isso virar. E Jesus fala, nem só de pão vive um homem, mas de toda palavra que sai de quem? Da boca de Deus. Esse é o alimento que nós precisamos. Comida, gente, Deus proverá. Dinheiro, Deus proverá. Criatividade para você sair da circunstância, Deus proverá. Sabe? Mudança do seu caráter, para você parar de mentir, brigar, beber, jogar, Deus proverá. Como que Ele proverá isso? Por meio da palavra que sai da boca dEle. Deus proverá. Essa é a fé, gente. Está escrito, acabou. Eu não preciso disso, eu preciso da palavra de Deus. O resto vai acontecer? Vai. Mas você não acredita nisso. Você precisa acreditar nisso. De uma forma tão arraigada, que você vai falar, está escrito. E a armadilha, sempre de Satanás, é em cima dos nossos sentimentos. Não é o que você sente, é o que está escrito que vale na sua vida. Não é o que eu sinto. Se eu for pelo que eu sinto, tá azedou o negócio aqui. Entendeu? É pelo que está escrito. Nós precisamos ser maduros o suficiente e começar a mudar essa conversa. Mas eu sempre fui assim. É o crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, né? Não é assim. Deus muda. Muda, claro que muda. Nós precisamos ter essa fé necessária para rebater isso, de que é impossível você mudar o seu caráter, de que é impossível mudar o meu caráter. Então a fé em Deus é que te faz você expulsar Satanás. É o está escrito que eu posso, em nome de Jesus, expulsar Satanás. Acabou. Você tem Jesus como Senhor e Salvador? Tem? Está dentro de você? Como Senhor e Salvador? Você tem Jesus? Amém. Você está em pecado agora? Se tiver, você pode se consertar com Deus. não precisa me falar, não precisa levantar a mão, não. Baixa a mão. Tá? Mas esse é um caminho. Não é? A gente você vai expulsar Satanás. Aí Satanás começa assim, você vai expulsar, você está pecando. Bonitinho, você está aí falando isso. Seu hipócrita, você não está vivendo o que você está falando, é isso que Satanás faz para a gente não consegue expulsar. Entendeu? Então aproveita que ele está te deixando bem culpado, se conserta com Deus,
que a palavra encarnada veio trazer esse caminho, se conserta na hora com o Senhor e expulsa o Satanás. Ele tem que sair. Não tem conversa com Satanás. Também não precisa ficar conversando com Satanás, não. Nem gritando que é surdo, tá? Nem fazendo, né, aquela parafernália toda. Se for assim, vamos lá na praia fazer a parafernália lá. É mais honesto. Está escrito que nós temos autoridade para expulsar Satanás, independente da nossa condição. Se nós temos Jesus como Senhor e Salvador, você conhece o caminho de se consertar com o Senhor, imediatamente, você feito isso, clamado o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, você pode expulsar Satanás. Percebe? Está escrito isso, e a gente duvida. A outra coisa que nós precisamos agora colocar para a nossa vida, como é a pessoa que não questiona a palavra de Deus? Como é essa pessoa? Vamos ver, primeiro, versículo 1. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. A pessoa que não questiona a palavra de Deus, que tem uma comunhão com Deus pessoal, é uma pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo. É uma pessoa que o Espírito Santo leva, inclusive, para ser tentada. Mas é cheia do Espírito Santo. Então você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Qual foi o tanto que Satanás pôs um dreno em você em 2014 para ir drenando o Espírito Santo em você? Enche, vai, sai, enche, sai, enche, sai. Parece que não brota nunca, né? O Espírito Santo, ele vem de dentro, ele está dentro de nós. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Como? Está escrito que o Espírito Santo habita em nós. Está escrito que nós somos o templo do Espírito Santo. Está escrito que eu, você, cheios do Espírito Santo, nós podemos orar por milagres, nós podemos expulsar demônio, nós podemos ter o discernimento do Espírito, nós podemos ter os frutos do Espírito Santo na nossa vida, nós podemos mudar o nosso caráter, nós podemos mudar o nosso humor, nós podemos mudar a nossa personalidade, nós podemos crescer espiritualmente. Por quê? Porque eu sou o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo ensina, o Espírito Santo ora por mim, o Espírito Santo queima o que não presta, o Espírito Santo lava aquilo que precisa ser tirado, porque ele é fogo, porque ele é água. Está escrito. A hora que isso vira algo inquestionável dentro de mim, é como Jesus, você é conduzido pelo Espírito. E é isso que nós queremos nesse ano de 2015. Por isso que é um ano do descanso. Ser conduzido pelo Espírito Santo é muito diferente do que ser conduzido por Satanás. A condução de Satanás gera peso, gera desconforto, gera opressão. A condução do Espírito Santo, mesmo em meio à batalha do Espírito Santo, te traz vitória. Do inferno te traz vitória. Percebe? Então, como é a pessoa que tem a palavra de Deus arraigada? Ela é conduzida pelo Espírito Santo. Ela tem um relacionamento com o Espírito Santo. Essa pessoa da Trindade que habita em nós, está aqui na terra, e que quando nós formos, viver na eternidade, pelo arrebatamento, Ele também estará conosco. Por isso que nós falamos, vivemos a era da graça. Vivemos um caminho construído por Jesus Cristo, para nós, aqui na terra, em vitória, vencermos esse breve período de vida que teremos aqui. Breve período por quê? Porque nós vamos viver na eternidade. É para sempre. O céu é um lugar onde você vai viver para sempre. E o inferno é um lugar onde você também pode viver para sempre. Misericórdia, Não amém. Como é a pessoa? É uma pessoa de vida o quê? De jejum e oração. O que Jesus estava fazendo no deserto? Jejuando. E o que mais? Orando. Como é uma pessoa que a palavra de Deus é inquestionável? A Bíblia está dizendo, onde 2 ou mais em meu nome estiverem reunidos, eu ali estarei. Mateus 18, 19, 20. E o que nós ligarmos aqui é ligado no céu. E o que nós desligarmos aqui é desligado no céu. Está escrito. Então, uma vida de oração. O está escrito que Jesus responde também a pessoa que não questiona a palavra de Deus, é a pessoa que põe em prática. Essa é a diferença.
Satanás não põe em prática. Ele não pratica a palavra. Mas o cristão que lê e pratica a palavra, como está escrito em Mateus, é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem a tempestade e a casa não cai. Então Jesus diz, o homem que lê e pratica a minha palavra é o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem a tempestade? Vem. Vem Satanás? Vem. Te derruba? Não. Mas aquele que lê e não pratica a minha palavra é como um homem que constrói a sua casa sobre a areia. Vem a tempestade e derruba tudo. Então, ler e praticar. Sua casa foi destroçada muitas vezes em 2014? Está na hora de você ler e praticar a palavra de Deus. Em 2015, esse é o ano do descanso. Ler e praticar a palavra de Deus. Revelada a você pelo próprio Deus, viu? Não adianta você chegar assim, qual é o código, né, de conduta da igreja para eu seguir? Pode parar que você não vai dar conta. Não é assim. É um relacionamento, é inquestionável. A palavra de Deus é diretamente a cada um de nós ensinada pelo Espírito Santo. Por isso que não é pesado. Vocês entenderam? Né? Nós temos que caminhar para isso. O que mais? A pessoa é uma pessoa o quê? É uma pessoa... Que momento que foi que Jesus foi levado para ser tentado no deserto? Ele tinha acabado de ser batizado. Olha só. O finalzinho do capítulo 3, 16, está aí, em cima do capítulo 4. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Então foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Meu querido, Jesus precisava se batizar? Não. Ele se batizou? Sim. Você precisa se batizar? Sim. E não se batizou ainda? Percebe? Por que Jesus escolheu ser batizado? Jesus escolheu, naquela época, existiam várias pessoas batizando. Batismo é você entrar para a família, você aceitar a condução, né, daquela religião, daquele segmento religioso, por assim dizer. Tinham várias pessoas batizando, mas tinha João Batista. Ele escolheu João Batista. Por quê? Porque era parente dele? Era primo. Vou me batizar porque era primo de Jesus? Presta atenção. O que João Batista? João Batista tinha duas coisas fundamentais. A primeira, ele acreditava que Jesus era o Cristo. E ele pregava isso. Então Jesus escolheu essa linha. A linha que pregava que ele era o Cristo. E segundo, o sermão de João Batista era muito curtinho. Não era demorado igual esse meu aqui, não. O sermão de João Batista era: arrependei-vos, raça de víboras, senão vocês vão para o inferno. Era bom o negócio, né? Tinha uma vida esdrúxula, por assim dizer. Via no deserto, comia gafanhoto. Era um cara absolutamente, devia ser uma figuraça, né? Se vestia de peles, mas ele pregava essas duas coisas. Jesus é o Cristo e arrependei-vos, raça de víboras, senão vocês vão para o inferno. O que quer dizer o arrependimento? É crer que Jesus, por ser o Cristo, criou um caminho para a gente poder chegar até Deus quando a gente erra. Percebe? Esse é o arrependimento. O arrependimento para a gente poder receber o perdão, para a gente se consertar e ser transformado. Jesus escolheu isso para a igreja dele. Jesus não veio fundar a igreja dele. O primeiro passo que ele fez foi o quê? Se batizar. Segundo, expulsar Satanás. Terceiro, fazer discípulo. Quarto, cumprir tudo que o Pai dizia. Percebe? Essa é a igreja de Jesus. É isso que ele pede para nós fazermos. Então, nós precisamos crer que está escrito que há um caminho para nós de conserto. Nós vivemos na época da graça por isso. Jesus morreu por nós para nos criar essa possibilidade da gente ser pessoas melhores, da gente se consertar, da gente viver bem. E é isso que Jesus escolheu. Ele escolheu essa igreja. Então você precisa escolher uma igreja? Precisa.
Precisa. Precisa se batizar? Sim. Por quê? Porque você expressar publicamente a sua fé. Jesus fez. Jesus fez. Ele está ensinando a gente a fazer. Então essas são as pessoas que não questionam a palavra de Deus. As pessoas que de fato têm autoridade para expulsar Satanás. Amém? Você tem autoridade para expulsar Satanás da sua vida. Você tem. E são pessoas que têm experiências sobrenaturais. Os anjos vieram e alimentaram Jesus. Os anjos vêm, os dons do Espírito Santo vêm. Percebe? A presença do Espírito Santo vem. O beliscão do Espírito Santo vem, mas a suavidade do Espírito Santo vem. A graça de Jesus vem. O amor de Deus, o Pai, vem. A paz de Cristo vem. As experiências, os sonhos vêm. Os milagres vêm. As curas vêm. Tudo isso vem na sua vida. Percebe? Por quê? Porque está escrito que todos aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador são pessoas que andam e caminham nessa pisada. Qual pisada? A pisada do Verbo encarnado aqui na terra. Por isso que o que sai da nossa boca é muito importante. Nós somos chamados a abençoar. Eu me recuso a não abençoar. Por quê? Porque está escrito. Então, cuidado com o que você fala. A gente sabe disso. A gente fala muita coisa errada. A gente profere muita maldição, gente, contra nós mesmos. A reclamação, a murmuração, a maldição, sabe? Você profetiza até em relação ao seu filho. Ah, é burro mesmo, não vai aprender. Ah, esse marido que eu tenho, hein? Essa desgraça que Deus pôs na minha vida. Gente, quantas vezes a gente ouve isso? Ai, a minha mulher é uma desgraça. Presta atenção no que você está falando. Você está proferindo maldição para você mesmo. Porque é importante a gente vigiar o que sai da nossa boca. Por quê? Porque está escrito, Jesus falou, que não importa o que entra pela boca, mas o que sai. Entendeu? Eu sou nervoso mesmo, falo o que vem na minha cabeça. Você fala o que vem na tua cabeça, entra direto no coração do teu marido, quero ver você consertar depois. Eu faço mesmo, entendeu? Não seguro nenhum impulso, é maior do que eu, é maior do que você. Jesus diz, é melhor você arrancar teu olho e entrar no reino dos céus sem um olho do que não entrar. É melhor você cortar a sua mão e entrar no reino dos céus sem a mão do que não entrar no reino dos céus. Então como que é maior que você? Como que é maior do que você? Percebe o engano de Satanás? Está escrito que é melhor que eu corte aquilo que está me fazendo pecar, para eu entrar no reino dos céus, do que não entrar. São esses enganos que Satanás trouxe para nós o ano passado inteiro. Mas que em nome de Jesus, nós não vamos aceitar esses enganos mais em 2015, amém? Porque a inquestionável palavra de Deus, ela é dirigida a você. Volta a ter comunhão com Deus. Tenha o seu relacionamento com Deus. Não importa a sua condição. Não importa. Tenha um relacionamento todos os dias com Deus. Conversa com o Espírito Santo. Chama por Jesus. Você tem uma procuração de Jesus na tua mão, para você fazer a diferença aqui na terra. Por quê? Porque está escrito. Pura e simplesmente está escrito. Você não tem que sentir nada. Você não tem que arrepiar. Um crente arrepio, né? O Espírito Santo está aqui, pastor. Por quê? Porque arrepiei. Eu falei, tá bom, meu filho. Põe o dedo na tomada que arrepia também. Entendeu? Põe arrepia. O Espírito Santo está aqui, por quê? Porque 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus estão aqui. O Espírito Santo está aqui porque você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo está aqui porque nós oramos e clamamos pela presença dEle. O Espírito Santo está aqui porque Jesus Cristo é a palavra encarnada. E Ele é o meu e o seu Salvador e Senhor. Amém? Está escrito. Tira o peso do inferno sobre você. Tira esses enganos.
Deixa as convicções que você já tem. É melhor se você tiver uma convicção bíblica, põe em prática. Caminha com ela, que eu tenho certeza que o Senhor vai te dar a vitória. E a primeira vitória na sua vida é você expulsar Satanás. Então, quando você entrar na sua casa, está escrito que você tem autoridade. Expulsa Satanás da sua casa. Expulsa Satanás da sua vida, que tem feito você viver uma vida medíocre, feia, chata, empobrecida espiritualmente. Expulsa isso, porque você tem um ano inteiro para viver em descanso, na presença de Deus, o Pai. Não é isso? Na graça de Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. É por isso que nós somos igreja. Por isso que Jesus se batizou, para que nós experimentemos a comunhão do Espírito Santo. Não é essa saudação pastoral ao final do sermão? O amor de Deus o Pai. Não é isso? A graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, hoje e para sempre. Amém. Percebe? Está escrito, é isso. Essa certeza que nós temos que ter. E quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele termina dizendo, ele estava ensinando, ele termina dizendo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É de Deus, não é de Satanás. Então, em 2015, chega de engano, a inquestionável palavra de Deus, como é pessoal, não tem apelo hoje não, viu? Hoje você vai orar por você mesmo. Nós vamos fazer um louvor aqui, maravilhoso. Fique em pé, é contigo, hoje é contigo. Você vai fazer uma oração, você vai arraigar, se conserta primeiro com Deus, viu? A gente começa assim, você vai se consertar com o Senhor, o arrependimento, olha o sermão de João Batista, arrependei-vos, não vou falar raça de víboras, não, arrependei-vos, irmãos, né? Então nós vamos fazer a nossa oração, nos arrependendo, em Jesus Cristo, e expulsando Satanás, Senhor. minha vida. Em nome de Jesus.
Amém.